Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do meu podcast. Hoje o tema está especial e totalmente fora da minha área, mas um tema muito relevante. Estou aqui com Daniela Copelo. A Dani tem um Instagram sobre maternidade cheio de conteúdo riquíssimo. Eu que nem sou mãe ainda, mas tenho vontade de ser. Eu amo acompanhar, salvo vários posts dela. Inclusive, eu vou deixar o Instagram dela na bio. E Dani, se apresenta um pouquinho para as pessoas. Fala sobre você. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu sou Daniela Copelo, como a Bia falou. Sou arquiteta, mas depois da maternidade acabei me reencontrando em outras habilidades. E hoje eu tenho o Instagram voltado à maternidade, tenho esse privilégio, né, de poder trabalhar junto dos meus filhos e me encontrei, sendo mãe, está sendo para mim o meu maior trabalho e o maior prazer da minha vida. Hoje eu compartilho algumas dicas e algumas experiências nossas. Experiências muito válidas, inclusive. Eu acho que não tem uma escola, não tem uma faculdade para a gente aprender sobre maternidade. Então, eu fico imaginando que quando eu pegar um exame, estou grávida, eu vou falar, e agora, gente, quem que vai me ensinar tudo? Por isso que eu já consumo esse tipo de conteúdo, porque eu gosto realmente de já ir aprendendo com quem tem essa experiência, né? Dani, como foi pra você quando você pegou o seu teste? Positivo. E teve lá, grávida. Primeiro conta que você tem, né? 2 filhos. Eu tenho 2 meninos maravilhosos, incríveis, que são tudo pra minha vida, assim. Quando eu descobri que eu tava grávida, engraçado que a teoria é muito diferente da prática, né? Eu mergulhei no mundo da maternidade, de começar a entender as coisas, de pesquisar itens de enxoval, que pra mim era o mais, assim, nossa, eu preciso comprar as coisas, eu preciso me preparar pra chegada do meu filho. Nossa, assim, o que comprar? E você começa a ver lista de enxoval, tem infinidade de produtos que você fala, o que é? Quanto pano é esse? É coeiro, é fralda, é pano que não acaba mais. Que eu falo, meu Deus do céu, vamos lá, vamos começar. E aí a gente começou a fazer as compras que, no final das contas, sei lá, 80% dos itens são inúteis. Porque o que mais importa, se você falar, Dani, qual o item mais importante do seu enxoval? Eu vou falar conhecimento. Realmente, assim, conhecimento pra mim é em tudo, né? Mas na maternidade é um divisor de águas, porque você tendo conhecimento do que você vai encarar, do que você vai... Por mais que não te prepare, porque eu acho que só prepara mesmo quando o neném nasce, que aí você vai ter que ali na prática realmente se reconectar e entender como é que funciona. Mas o conhecimento para mim foi o principal. Então, acabei mergulhando muito nessa questão de enxoval e ao mesmo tempo de entender os processos, o que era puerpério, o que poderia vir, sobre a amamentação, fiz curso, um monte de coisa. E aí foi um misto de sentimentos, né? Você fica com medo do que vem, porque é novo, mas eu tava muito feliz. Já que Desejava você muito isso. falou sobre isso, me conta então, vou partir daqui. Coisas que você estudou, que você viu, que você pensou, idealizou e que na prática foram diferentes. Assim, o que mais te marcou? Não, vou fazer assim, vi que é assim. E na prática, com você não funcionou. Claro que eu sei que cada pessoa é de um jeito, cada mãe, cada filho, cada vivência, cada experiência e tal. Total. Mas o que com você, assim, vamos ser mais específico então, né? O que mais te marcou que, não, isso não funciona, então não vou fazer, e você fez porque pra você funcionou? Na verdade, assim, a teoria, ela é muito diferente da prática. Muito assim, porque eu realmente, quando algumas pessoas falavam assim, ai, minha vida mudou tanto depois do meu filho, eu falava, eu sei que vai mudar, mas eu não tinha noção de quanto muda. Porque, para pra pensar, né? Você hoje é esposa, filha, amiga, você tem profissional, você tem todos os locais bem alinhados ali, né? E aí, quando o neném nasce, você vira mãe. Todos os papéis são ocupados pelo bebê, né? E aí, os outros locais? E você, como mulher, como mãe, você precisa se readequar ali àquela realidade, se redefinir os lugares de cada um. Por mais que como mãe, ocupe talvez seu maior espaço durante toda a vida.
Mas aí, aos poucos, com o passar do tempo, a gente vai realmente sabendo colocar ponto de cada um. Mas, assim, especificamente uma, talvez o berço, o que veio na minha cabeça agora, eu achava que bebê tinha que dormir no berço, né? Eu lia muito sobre sono, falava, não, meu filho vai dormir no berço, ele vai nascer, eu vou botar no berço. Não? Completamente diferente. Eu tinha uma história. Eu falava assim, eu nunca vou fazer cama compartilhada. Paguei com a língua. Nos primeiros meses, Bernardo dormia na minha cama. Eu comprei cama, acessório, um monte de coisa. Foi pra minha cama. Foi pro meu colo nos primeiros meses. Uhum. E depois eu adaptei o quarto dele todo. Tirei berço, botei cama montessoriana, que pra mim foi o que salvou. Porque eu conseguia deitar com ele. E, enfim, deu autonomia pra ele, liberdade de subir e descer. E com o Lipe já foi completamente diferente. Eu tô dizendo mais uma experiência até com o Bernardo, que é o primeiro filho. Porque o segundo parece que tudo flui, né? Você já tá acostumada com tudo. Qual a idade deles pra... Bernardo tem 3 e Lipe tem 1. É, 2 tiquinhos. eu acho que você se sente já mais pronta pro segundo filho, né? Acho que o primeiro é um caos. Primeiro caos. Você citou umas transformações, né? Que a gente muda, eu imagino. Inclusive, isso é o que eu mais fico receosa, assim. Durante a minha vida, só abrindo aqui, eu já cheguei a falar algumas vezes que eu não queria ser mãe. Porque uma das coisas que eu mais prezo, né, na minha vida é liberdade. E tem um negócio que eu gosto de viver, é liberdade. Assim, desde que eu, enfim, entendo isso, né, na minha... depois que eu me tornei adulta, enfim, eu gosto de liberdade em vários aspectos. E daí eu falava, gente, um filho, meu Deus, ele vai tirar muito a minha liberdade. Só que eu não sei, tira completamente. É isso que você disse, eu vou virar mãe. Só que eu não sei se é a idade que vai chegando, assim, não sei se vai... Aflorando e você. E sua irmã também. Então, hoje em dia, eu olho esse meu pensamento de antes e falo, por quê? Mas que egoísta, que egoísta. Imagina que prazer ter alguém, sabe? Assim, precisando de mim nessa amplitude que é filho e mãe, né? E daí eu quero ser mãe, ainda não, que eu ainda vou casar só outubro do ano que vem. Mas eu tá super aflorado. Inclusive, a gente conversando aqui, eu já tô de uma bruxa de quero também pra ficar presa, pra perder a minha liberdade. Até, assim, eu sei que é muito romantismo, né? A gente falar assim, eu quero que um serzinho que depende de mim. Na prática, é um negócio muito puxado. Realmente é. É porque não só o neném depende de você, ele que é realmente o neném que depende de você, mas sua cabeça também é muito, pelo menos, vai muito de cada pessoa, né? Mas eu sou muito difícil de me desprender. Tipo, de sair como hoje eu tô aqui. Eu tava aqui, meu Deus do céu, eu botei ele pra dormir, botei Bernardo pra dormir. Sair, será que ele acordou? Será que já estão comendo? Porque sua mente nunca mais vai ser a mesma. Tipo, depois, por mais que você saia, é engraçado, mas até a autoestima da gente muda depois de ser mãe. Eu não tô considerando nem a questão de cuidados com a gente em relação à estética. Porque isso demora um tempinho, talvez, pra você se reconectar de novo com você mesmo. Mas só autoestima em relação a... você gerou filho. Você, entendeu? É muito boa. Você conseguiu parir seu filho. Enfim, independente da vida de parto, você deu a luz para uma criança. Você amamentou, ou enfim, você se esforçou para manter ele dormindo enquanto você estava acordada. Você, assim, muda seus hábitos antigos, porque é uma nova vida. Então, você tem que se reestruturar tudo. Então, querendo ou não, você fica mais forte, sabe? Muito legal isso que você disse da autoestima relacionado a esses pontos. Eu gosto muito de olhar o lado positivo das coisas. Eu realmente tenho muita dificuldade, e a gente pode até citar todas aqui. Não todas, mas porque são muitas. Mas, assim, até porque a gente não vai conseguir entrar muito em detalhes em relação a tudo, mas eu gosto muito de olhar o lado positivo, né? Tem um lado muito... a gente vai falar em breve puerpério e tudo, que é um momento muito solitário, né? A maternidade é solitária. E a gente acaba esquecendo da gente, mas ao mesmo tempo a gente fica muito forte. Porque na minha cabeça, eu sempre tive pra mim que autoestima tá relacionado com autocuidado. Pra mim isso é uma coisa assim, sempre falo inclusive sobre isso, que a gente alimenta a nossa autoestima quando a gente se cuida. Então se você sente que sua autoestima não tá legal, pratique autocuidado. Mas você me trouxe agora uma nova perspectiva de olhar para
para outras ações e fortalecer, enfim, né? Sou demais. Exatamente. Para usar outro termo. Não estou conseguindo, nesse momento, me cuidar, porque estou dedicando 100% de cuidado. Porque eu sou uma mãe boa. E assim, é o que falo, né? Quando a gente vira mãe e cuida de um neném, a sua vida é meio que por um bom tempo vai ser aquele ali, né? Aquele nenenzinho. Então, você gerou, você foi casa, você foi alimento, você deixou de dormir para ele dormir, você deixou, às vezes, enfim, escovar um dente para poder ficar com ele no colo e ele não chorar. Então, assim, você é demais. Então, a autoestima nesse sentido de você ficar se sentindo mais forte nesse quesito, né? Eu não digo de aparência, porque realmente cuidado vai muito de mulher, né? Mas vem muito com o tempo. Eu digo que agora eu tô começando a me cuidar. O quê? 1 ano e meio depois de Lipe nascer. E como você está se sentindo com isso? Tá demais. É isso, acho que a questão do tempo é muito individual, mas assim, acho que sem exceção, aquele primeiro mês ali, todo mundo passa por uma redescoberta, né? Então fala sobre como é esse primeiro mês pós-parto. Vamos lá. Eu tive 2 partos muito diferentes. Não digo o parto em si, a via de parto, porque os partos foram até parecidos. Mas o meu puerpério foram 2 completamente diferentes. O de Bernardo foi um puerpério difícil. E eu não tinha noção de quanto tinha sido difícil até passar. Porque, como eu falei, eu não sou muito de olhar o lado negativo, né? Eu me pego muito... Poxa, eu tava com meu filho ali, né? Ele tinha nascido, ele tava nos meus braços, eu só queria saber dele. Eu não queria saber de mais ninguém, eu não queria receber visita, eu não queria ver ninguém. Eu virei um bicho do mato. Porque eu só queria estar com meu filho. E eu estava bem de estar assim, eu estava bem com ele. Mas a maternidade é muito solitária. E eu não tinha, assim, ajuda em casa, não tinha babá, não tinha empregada, doméstica, não tinha... Eu ficava realmente, eu e ele, minha mãe vinha de manhã cedinho, 6 da manhã minha mãe tava lá, que foi, assim, tudo pra mim, meu Deus, não sei o que seria de mim sem minha mãe. Mas minha mãe trabalhava, né, então 9 horas da manhã minha mãe já tava, mas minha mãe lavava roupa, passava não sei o que, lavava a fralda, Maria, minha mãe é tudo, até hoje, né? Inclusive meus filhos estão com minha mãe, obrigada mãe, você é tudo pra mim. O primeiro mês, a gente passa pelo famoso puerpério, né? Que algumas mulheres passam pelo baby blues, ou depressão pós-parto, que começa ali depois dos 30 dias. Eu não considero que eu tive baby blues, que é um muito comum. É porque quando o neném nasce, existe uma queda hormonal, né? Muito grande. Então, a mulher fica muito melancólica, abatida, e chora, principalmente assim, no cair da noite. Ela chora, ela se sente só, ela fica... Inclusive, amigas minhas, seguidoras, me mandaram, Dani, o que eu fiz da minha vida? Quando o neném nasce. Muita gente passa por isso. Imagina, para seguidoras chegarem para mandar para você, né? Imagina como elas já não estavam sofrendo. Até quando passa isso, teve uma que me mandou assim, um texto tão desesperado. Quando é que passa isso? O que eu fiz da minha vida? E eu fiquei, calma, mulher, vai dar certo. Eu sei que quem tá passando agora, se você tá passando por um puerpério agora, eu sei que às vezes é até chato. Ai, que saco, todo mundo fala que vai passar, mas vai passar. É difícil, é realmente parece que você não tem saída, né? Um momento assim, parece que nunca acaba. Bernardo teve disquesia, então com 15 dias ali depois dele nascer, começou com aquela contração dele começar como se estivesse sofrendo, sabe? Explica o que é disquesia. Disquesia é porque porque depois que o neném nasce, tem muitas coisas, né, que a gente tem que enfrentar. Fora a queda hormonal, a maternidade solitária, que por mais que você tenha um pai participativo, uma mãe que ajuda, a maternidade, o bebê precisa da mãe e tem muita saída. Mas tem a amamentação, que para muitas mulheres é uma questão de muito embate, né? De muita dificuldade. Eu mesma tive consultoria em amamentação antes, durante, que foi o que me salvou. Ter alguém uma consultora para chamar de minha, para falar, olha... E agora, pega de feito, faz assim, ia lá, fazia laser, foi o que me ajudou. Mais do que antes. Fazer antes. Importante. Eu acho super. Até porque você vai ganhar conhecimento. Eu falo, conhecimento pra mim é tudo. Se você quiser investir no seu enxoval, conhecimento. Estude muito, leia muito, se informe muito, tem muita informação e tenha bons profissionais perto de você.
dentro do que você pensa, da sua linha de pensamento. Que não adianta você querer, tipo, um parto normal e ir para um cesarista. Não vai ter. Não tem como. Você quer amamentar e você vai para uma pediatra que não é para amamentação. Não vai amamentar. Então, você tem que ir para o médico que tem a sua linha. Mas voltando à questão, né, dos desafios com o primeiro mês de Bernardo. Então, teve a amamentação, que tive muito leite, eu tive 3 mastites, tive ducto entupido, eu tive um monte de questão, assim, mas eu nem pensava, tive febre, eu ficava molha e Bernardo, assim, pequenininho, e eu sem força, sabia que você tinha enfrentado isso, foi puxado. Mas, assim, eu nem em nenhum momento pensei em desistir de amamentar. Nem passava na minha cabeça. E o que eu falava? Não tá bom, não. Então tá sofrendo. Então eu falei, não, tá ótimo. Tá certo. Eu amamentei até 1 ano. Poderia ter amamentado mais, mas como eu queria engravidar de novo, falei, não, vamos parar por aqui. E foi natural, assim. Ele largou, assim, muita dificuldade. Até porque ele comia bem. Então, meio que supria, né? A necessidade era mais uma calenta. Aí tem a amamentação, que foi um processo que pegou. A privação de sono, que na época de Bernardo, o primeiro filho, foi caótica, assim, eu não dormia, ele acordava de 10 em 10 minutos, eu ficava, meu Deus do céu, eu vou dormir. Porque eu não sabia lidar com sono, apesar de fazer rotina, eu sempre fui aquela louca da rotina, que muita gente julga, fala, ai, que saco, lá veio Daniela. Isso eu acho que tem que ser. Assim, né? Claro que cada pessoa dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades. É óbvio que uma mãe que precisa trabalhar até tarde, ela não tem como estar em casa para começar uma rotina. Mas eu, como uma acompanhadora de mães no Instagram... E como pessoa que tem que cuidar da saúde. Mas rotina rotina, gente, o corpo precisa de rotina. Então, eu sempre falo, se sua rotina for louca, tudo bem, mas tenha uma rotina. Uma rotina dentro da sua realidade, mas tenha uma rotina. E eu acho que pro bebê, pra mãe ter mais paz, é melhor ela passar por essa disciplina de fazer a rotina, né? Se for possível. Porque eu vejo que faz muita diferença. Acompanhando a minha irmã com a Luísa, né? Eu tenho uma afilhada, a Luísa tem 2 anos. Então, e minha irmã também é a certinha da rotina. E quando foge da rotina, bagunça o sono, e daí fica irritada, acorda à noite. Então, eu já imagino, pra eu ter mais paz e conseguir dormir, porque privação de sono pra mãe também é uma coisa que, claro, que no começo não tem muito o que fazer, né? A criança acorda, tem a demanda do leite, né? Mais ou menos. É porque, assim, depende do crescimento da criança, de como ela tá. É importante você estar sempre bem alinhada com o seu pediatra pra poder saber como o seu bebê tá, se ele tá crescendo, desenvolvendo, ganhando peso dentro da medida dele, né? Que cada bebê vai ter a sua medida, né? Só que, assim, eu tive 2 muito diferentes, né? Eu nunca tive problema de sono com Lipe. Porque talvez eu já sabia lidar melhor com o sono, eu já sabia lidar em relação a medos, inseguranças que a mãe de primeira viagem tem. E não tem jeito, vai ter. É tudo novo pra você, imagina. Eu me vi numa casa que era só eu e Igor e Babi. E do nada, um bebê. Porque assim, tava dentro da minha barriga, é vida normal, né? A gestação tem algumas questões, algumas transformações que pra muitas mulheres é muito significativo, mas pra mim não foi. Principalmente da de Bernardo, foi uma gravidez muito tranquila, não tive melasma, não tive estria, não tive nem incômodo, dor, nada, era vida normal. Só assim, curtindo mesmo, bem romântica, e a gestação foi incrível. E aí aparece um bebê na minha casa, e eu tenho que cuidar dele, mais do que cuidar de mim, né? Eu cuidar dele pra ele sobreviver, porque ele precisava de mim. Então, teve a questão da alimentação, privação do sono, que foi muito forte pra gente, e ele dormia no colo, porque Bernardo e Felipe, os 2, só dormiam de bruços, e ele não pode dormir de bruços, nesse acompanhamento de supervisão, então eu deixava ele no meu colo, ele dormia no meu colo, isso é a realidade de muitas casas, ó, se você tá com o bebê que dorme no colo, fica em paz, que, sei lá, 70% das mulheres que me seguem, todas falam, ai, Dani, comigo também, ai, eu também dormi assim, é incrível, porque é algo que o neném precisa do nosso colo, e fora do colo ele não vai dormir, assim, tão tranquilo, né, alguns dormem. Então, acabava que eu falava, se eu não posso deixar de bruço, pelo menos eu fiquei de bruço no meu colo e eu dormia melhor e ele dormia melhor. Mas é aquela questão, ele dormia 7, então eu dormia 7. É nada. Então, eu apagava com ele e é bem desafiador, assim, até você como mulher, você tem um marido, você tem que administrar as coisas. Então, eu fiz rotina desde cedo, desde que o Bernardo nasceu.
Só foi melhorar mesmo o sono de Bernardo quando eu comecei o desmame dele, que ele passou a dormir a noite inteira, porque eu já fazia todo o restante, né? Eu já cuidava. Sono é bem complexo. Se a gente for entrar aqui nos detalhes, a gente vai falar sobre muita coisa, porque muita coisa influencia no sono, você bem sabe. Alimentação, rotina, estímulos, né? Enfim. Preparo para essa rotina do sono, que é super importante também. Não adianta você estar lá na TV ligada, luz, rock and roll passando e querer que a criança desacelere. Não, você tem que preparar esse ambiente antes. Então, é um monte de questão, o fator sono. Mas, depois do desmame, depois que o Bernardo tirou a associação de dormir no peito, para mim foi um divisor de águas realmente. Porque ele passou a dormir a noite inteira e eu já tinha a rotina dele certinho. Ele dormia 7 até hoje, ele tem 3 anos. Dorme 7, 7 e meia e hoje eu consigo me planejar. Ter o meu momento com meu marido, ter um momento pra mim, pra fazer minha unha, eu faço de noite, porque a moça me lá em casa, eu vou malhar às vezes, eu posso cair na piscina à noite, enfim, eu tenho minha liberdade pra sair pra jantar, já tenho um jantar marcado pro meu marido sexta, porque isso vai deixar, coloca ele pra dormir na casa de minha mãe fica olhando ele e ele sai, porque eles não acordam, então eu sei que eles não estão bem, dormindo, e até lá na rua, ó, tá tudo bem. De olho. Sempre de olho. E como que foi a transformação da Dani, assim, enfim, a Dani antes de ser mãe e a Dani sendo mãe, né? Então, qual foi as suas 3 maiores transformações? Envolvendo tudo, né? Vida pessoal, estilo, vida profissional. Como que impactou, assim, na sua vida? Eu não sou mais a Ana de antes. Não tem como uma pessoa que me conheceu na escola ou na faculdade falar você tá a mesma coisa. Não. Eu sou outra pessoa. É o que a gente falou, né? A gente tem que recolocar os lugares. E até de amiga, de mulher, de mãe, de filha, de tudo. A gente vai se reestruturando pra poder adequar a nova realidade. Então, claro que, inclusive, se eu olho a foto antes, é estranho até eu falar, meu Deus do céu, quanto tempo eu tinha pra fazer as coisas? Era outra vida, né? Eu até, esse dia eu estava olhando os stories de uma amiga que mora até lá no meu prédio. Ela tomando café da manhã com o marido. Assim, ela preparando, comendo os dois. Eu falava, gente, aqui é uma outra realidade. Isso já foi antes de ter filho, né? Mas depois que o filho nasce, pera aí, menino, pega aqui a comida. Não, essa aqui, ó, deixa aqui. Não, tá tudo bem. É uma confusão, assim. Aquele momento a 2 pra gente é à noite. Quando eles dormem, a gente tem nosso momento de comer junto, de jantar junto, de conversar, de assistir um filme, enfim, de fazer nosso... Confraternizar com os amigos, de ter outros... Eu digo assim, até como marido e mulher, né? Porque durante o dia, durante a semana, é aquelas crianças, né? A gente não delega certas coisas, até porque vai muito de cada casa, né? Mas, por exemplo, final de semana é nós 4. Forever. Então, pra festa, vamos nós 4. Tudo nós 4. Durante o dia, eu sem Bernardo e Felipe, é muito estranho estar aqui sem eles. E como foi ter aceitado... Porque eu conheço a Dani, né, na vida pessoal, então eu sei, né, que você passou por um processo de aceitar uma ajuda, né, que não fosse da sua mãe, por exemplo. Eu tô falando de uma babá. Foi difícil. Porque não que você não tivesse condições de ter uma babá antes. Você queria estar ali, você fazer tudo, você, enfim. Realmente ser mãe ali, não que quem tem ajuda não seja mãe, mas você... preferiu não ter essa ajuda. Como foi quando você decidiu ter a ajuda? Outra coisa. Porque é engraçado, eu não queria, não sei por que eu ficava, meu amor, você precisa de uma ajuda. Até pra você estar melhor, assim. Eu tava super carregada pra escovar dente, eu não tinha tempo pra escovar dente, eu não tinha tempo pra tomar um banho, pra ir no banheiro. A gente não tem tempo, parece, besteira. Eu digo no de Bernardo, tá, gente? Porque o de Lipe era como se nada tivesse mudado na minha vida. Não tive puerpério, não tive nada. É o primeiro filho, o mais velho. Então, assim, é como se... Eu tô falando mais dele porque, pra mim, o que mais mudou na minha vida foi eu, mãe de primeira viagem. É o que eu falo, assim, que todo filho deveria ter uma mãe de segunda viagem. Todo filho deveria. Porque eu te Você fica mais... Você já tinha Bernardo e eu te acompanhei na gestação de Lipe e quando ele nasceu e vi que, assim, nada mudou. Só uma chegada de um milhão, com certeza, mas você levava... super numa boa. Lembra da gente ir na sua casa? Lipe tinha quanto tempo, gente?
alguns dias. E você ele dormindo já com outra vibe. É isso, eu acho que... No de Bernardo, eu não recebia ninguém, eu não queria ver ninguém na minha casa. Tanto que eu fiz um quiz nos dias antes de ele nascer. Tipo, não visitem CAF, não visitem uma puérpera, que se for visitar, levem comida. Eu não sei o que, fiz um vídeo assim, todo mundo, concorda e tal. Quando eu passei, eu falei, por que eu fiz esse vídeo? Eu não tô sentindo nada disso. Porque foram duas muito diferentes. Mas, em relação à sua pergunta, eu não queria ter ajuda. Não sei porquê, eu não queria. Eu queria estar ali vivendo aquilo. Eu queria estar vivendo aquilo. Eu queria estar vivendo intensamente, mas eu não entendia que eu estava extremamente sobrecarregada. Fisicamente, mentalmente, porque exige muito da gente. É cansaço, dedicação 100%, 24 horas, porque de noite, de manhã, e seus pensamentos, a limitação, um monte de coisa. E aí, quando o Bernardo tinha perto de fazer um ano, a gente começou a ter alguém todos os dias, o que foi excelente. Eu não conseguia delegar certas coisas, que até hoje eu não consigo muito, não. Mas, tipo assim, já tô melhor, já consigo, até pra me desprender de conseguir estar aqui onde eu estou agora, pra poder ter essa liberdade. Mas, assim, foi muito bom eu ter ajuda. Mesmo que eu faça assim, se você não quer ter ajuda com seu bebê, que é muito pequenininho, não quer ter babá, tudo bem. Eu entendo você, eu também passei por isso. Mas ter ajuda em casa é importante porque alguém que prepare seu café da manhã, alguém que olhe pra você, ele fala, tudo bem, você quer comer alguma coisa? Porque depois que o neném nasce, todo mundo olha pro neném, né? Quem olha pra você é sua mãe. Apenas. A sua mãe, até o seu marido vai se descobrindo como pai também. É tudo muito novo. Ai, gente, eu já não lembro minha mãe, que mãe, você precisa vir ficar esse mês aí alguns vezes. Por favor. É a única pessoa que tem um texto bem lindo, né? A mãe da mãe. É a mãe que olha pra filha, né? Como filha. Ela... Não é? Vai pra sua casa, não é pra visitar o seu filho, é pra cuidar de você. Tipo assim, minha mãe chegava lá, filha, eu fico com o Bernardo um pouquinho. Vai dormir. Aí eu, mãe, eu preciso. Aí ela vai dormir. Quando ele tava na cama, ele... mãe, não consigo. Não consigo. Me dele. Aí eu, minha filha, vai, relaxa, descanse um pouco. Porque esse momento de você tirar pra tomar um banho, agora pra você é normal, né? Mas quando você virar mãe, vai ser um momento tão, assim, incrível. Até hoje, pra mim, é um momento tão relaxante eu tomar um banho. Às vezes até com eles mesmo, que eu boto os dois dentro do box, vou tomando banho. É um momento tão gostoso de não ter que criança com água. É maravilhoso, né? Distrai horrores. Mas um momento até quando eu estou só. Um momento de conexão comigo, de eu colocar meus pensamentos no lugar. É tão incrível o banho. Uma coisa, Dani... falando dos meninos agora, que eu acho muito legal na Dani como mãe, é que você não tem muito medo, assim, né? Como eu posso... Bernardo é radical. É aí que eu quero... O Dani coloca os meninos na bicicleta e vai, e brinca, e vai na lama, enfim. Você é bem, assim, aberta para isso, para eles viverem, né, como crianças. E eu acho isso muito legal, de te acompanhar como mãe. E você sempre busca brincadeiras novas, enfim. Fala um pouquinho sobre querer fazer esse tipo de... que seus filhos tenham essa infância aqui. Eu sou bem assim contra telas, né? Não, nada contra quem oferece, porque eu sei que cada um tem a sua realidade, cada um tem uma forma de conduzir a educação do seu filho. Eu não tô aqui pra falar da educação de ninguém, tô falando da minha. Sou bem contra telas, eu acho que a tela não tem nada pra agregar uma criança de 2, 3 anos. Além de deixar ela parada, sendo estimulada e a agitação ficar ali dentro guardada. Eu sei que ajuda muito, né? Principalmente quem tá em mãe solo, que não tem ajuda, que não tem ninguém em casa. Enfim, tem muita realidade que eu sei que é muito... ajuda muito, né? Mas eu gosto que, como eu tenho essa possibilidade, né? De poder estar ali, não oferecendo essa tela, não deixando eles hipnotizados na TV... Eu prefiro que eles sejam criança na sua essência mesmo. Não é que eu não tenha medo. Tenho muito medo. O meu maior medo do mundo é que algo aconteça com eles. É o meu maior medo, assim. Se você pergunta qual o maior da sua vida é de que algo aconteça com os meus filhos. Mas eu não posso limitar eles a viverem uma infância de verdade. De subir em árvore, de escalar um muro, um morrinho, sabe? Tipo, esse, às vezes, cuidado excessivo deixa uma criança muito bloqueada, muito medrosa, com muitos receios e medos que não vão agregar muito
autoconfiança dela, coragem. Eu tenho 2 homens, eu tô criando 2 homens, né? E eu preciso que eles sejam corajosos, que eles enfrentem a realidade, mas também com responsabilidade. Eu não vou que eles sejam imprudentes, não. Lá em casa é cheio de regras, né? Eu não sou tão, assim, aparentemente liberal, mas não tanto. Lá tem regras e horário para as coisas, mas eu quero que eles vivam uma infância saudável, sabe? Tem regras, assim. Como são? É porque eu sou assim. Falam que eu sou muito conservadora, não. Talvez, mas firme. Eu ouvi até um comentário esses dias assim. Igor falou: porque disseram que a gente é muito firme com eles. Mas, principalmente quem tem filho de 2 anos vai entender. Eles estão se descobrindo, né? Muito como se posicionar, que eles têm opinião, que eles têm vontade. E aí eles não sabem lidar com isso, com a frustração, com a raiva. E é bem desesperador. A gente precisa realmente ter muito conhecimento de como lidar com esses momentos, sabedoria, paciência, para conseguir contornar aquela situação. Mas eu não cedo. Você entendeu? Porque eu sei que vai ter birra, eu sei que vai ter choro, mas eu não vou ceder, mas eu vou acolher aquela criança. Mas assim, tem que fazer. Tipo, tem coisa assim, não tem o que fazer. Mami, mas eu não quero. Tem que fazer, filho. Eu entendo. Eu te entendo muito, realmente. É difícil. Você quer brincar, mas agora não é hora disso. Mas eu não quero. Bom, filho, mas eu entenda. É a hora disso. Enfim, escovar o dente. Não tem jeito, tem que fazer. Mas eu quero brincar. Tudo bem, a gente vai brincar, mas agora a gente vai escovar o dente, aí vai chorar. Poderia falar, vai brincar. Poderia. Mas assim, a gente não pode ter preguiça de educar eles, sabe? É importante, é difícil educar. Educar e criar um indivíduo é muito difícil. E não é pra ser fácil. Se fosse fácil... E como que, já que, né, nessa dificuldade de criação e de lidar com tudo que é novo, como que você lidou, ou lida, né, até hoje, com palpites, né? Porque as pessoas, assim, eu entendo que a rede de apoio, ela quer, às vezes, ajudar tanto que tem muito palpite. E eu conheço, né, várias mães que sofreram com isso, e sofrem com isso, porque, enfim, às vezes o palpite é de uma pessoa que ama e que quer o bem, não é de uma pessoa desconhecida. E você não sabe como falar, como que você vai se posicionar, você tem medo de machucar a pessoa, mas você também tem que ser um pouco mais incisivo às vezes, porque senão o palpite fica muito frequente. Principalmente pessoas mais velhas, eu acho, né? Porque é outra realidade, tudo tão diferente. Às vezes a pessoa não entende a rotina, por exemplo. Não é da minha época, eu não fiz isso. Sim, mas agora é a minha época e eu vou fazer, entendeu? Tipo isso. Conta, como que você lida com o palpite, sabe? Porque o palpite, ele vindo de uma pessoa, assim, muito próxima, com uma pessoa que dá a sua rede de apoio, é o mais difícil. Por exemplo, se minha mãe ficasse me dando palpite, ia ser muito difícil pra mim. Minha mãe, eu não sei lidar com nada. Minha mãe é uma pessoa assim, ela me escuta. A filha, você quer que faça como? Porque eu sei que agora é diferente, cada um tem... E ela entende que eu mergulhei naquele mundo ali de entender mesmo o que é que tá se fazendo. Que antigamente não tinha informação que a gente tem hoje, né? Minha avó deu leite moça para meu pai quando tava neném, porque não tinha leite, era leite. Então, assim, o conhecimento tá aqui pra gente realmente melhorar, né? Evoluir. Eu não sofri com minha sogra nem com minha mãe, graças a Deus, porque pra mim seria muito difícil minha mãe vir com palpite. Minha sogra faria, meu Deus do céu, não tô entendendo, que é tudo muito novo, muito diferente. Mas não se metia. Minha avó que tinha uns comentários assim mais difíceis, tipo assim, tá comendo brócolis inteiro assim, menina, massa toda, mistura toda. Pra que vai engasgar? Ou vai engasgar quando via a Bernardo comendo? Eu falava, vó, relaxa. E alguns comentários, assim, que às vezes, não só de minha avó, mas de pessoas mais velhas normalmente. Muito assim, eu fiz e não morreu. Nossa, essa voz de mim matava. Hoje eu não ligo mais não, mas assim, eu fiz e não morreu. Tá bom, mas eu não tô aqui tentando que ele sobreviva, né? Eu acho que a gente já tem passando por tanta coisa no puerpério, de variação hormonal, de novidade, enfim. E eu sei que hoje, por exemplo, eu analisando de fora a situação, eu ia falar,
só ignora. Mas é que, Vivendo é diferente diante de todo esse cenário, né? principalmente no puerpério, que você tá muito fragilizada, né? Eu via às vezes, né, a minha irmã dando umas respostas também pra... E eu falo, gente, por que ela só não fala? Tipo, não fala nada. Não é, mas é que não é fácil, né? É tanta cobrança e é tanta... E a gente se cobra muito, a gente se culpa por tudo. Eu digo assim, essa minha amiga que no puerpério disse assim, o que eu fiz da minha vida? Ela se culpou por pensar isso. E muitas mulheres se culpam de falar, poxa, o que eu fiz da minha vida? Porque, enfim, porque eu peguei no sono aqui agora. Enfim, tudo a gente se culpa. A maternidade meio que nasce uma culpa junto. E Dani, conta um pouquinho pra gente como foi o momento em que você foi olhando mais para aquela autoestima que eu falei lá do começo, né? Que eu acho que a autoestima tá muito relacionada com o autocuidado. Quando foi que você olhou pra você e falou, preciso me cuidar mais? Porque você, além, né, óbvio, de cuidados do tipo exercício físico, alimentação saudável você já tem, né? Até por conta dos meninos, assim. Mas, por mudanças no corpo que você teve durante a gestação, né? Teve uma diástase, enfim. Quando que você olhou e falou, não, eu preciso voltar a cuidar de mim? Como foi isso? Nos primeiros meses da criança, mal me olhava no espelho. Principalmente de Bernardo. Eu digo mais de Bernardo porque o de Lipe foi bem diferente. Eu mal me olhava no espelho. Mal penteava meu cabelo. Não sabia nem que era pentear o cabelo, mas tomar banho, escovar dente, né? Então, realmente o autocuidado ali não existia. Quando eu comecei a me cuidar mais com o Bernardo, foi mais ou menos quando eu engravidei de Lipe. Minha gestação de Lipe não teve aquele glow que teve, né, de Bernardo, que me senti bonita. E minha gravidez de Lipe eu tava mais... Como eu posso falar? Poxa, eu comecei a ter estria na minha barriga, que eu não tive na de Bernardo. Porque eu tinha uma diástase que eu não tratei, que era pra ter tratado antes de engravidar de novo. E aí eu não tratei, então minha barriga ficou maior. Tive uma diástase no meu... Não, uma estria no meu peito. Foi nem na minha barriga. A minha barriga eu tive também, mas no meu peito abriu muita estria. Então, algumas coisas assim que afetaram coisas que não mudam mais, né? Foi uma mudança definitiva. E eu comecei a me incomodar muito com a minha barriga. Nossa, muito. Até que eu falei, eu preciso tratar a minha diástase. Depois que ele nasceu. Depois. Só que aí não consegui manter um tratamento. Porque ainda tinha um bebê muito pequeno e ter que me deslocar, passar um tempo fora, mesmo que eu levasse ele, às vezes casava com o horário da soleca. Como eu falo, eu sempre fui a chata da rotina. E aí eu falava, não dá, parei. Não conseguia, assim, começar e manter um tratamento. Justamente porque eu não conseguia me ausentar, eu não conseguia... Essa liberdade que hoje você tem, fala assim, eu vou agora, depois eu vou no mercado. Pra você sair de casa é toda uma função, né? Se você tá amamentando leite, tira leite, bota leite, não sei o quê. Fora que tem o psicológico, né? De você conseguir delegar, que tem mulheres que não conseguem. Tem mulheres que isso é tranquilo, mas tem mulheres que não conseguem. E esse era o meu caso. Então, como eu não conseguia delegar, isso pra mim foi mais difícil. Eu consegui ter esse tempo pra mim. Porque, até assim, você ir no salão pra fazer unha é um tempo de qualidade pra você cuidar de você. Por exemplo, eu tava ouvindo um podcast na época que eu tava grávida e ela falava assim, uma coisa que me ajudou muito, que minha mãe chegava lá e falava assim, vai, desce pra fazer a unha. E esse momento pra ela era, assim, incrível. Era o momento de eu olhar pra ela, de falar assim, opa, eu ainda existo, sabe? E aí fazer uma unha, se sentir bem naquele momento, de estar cuidando de si, né? Mas, às vezes, nem precisa de tanto. Às vezes, só realmente um banho, escovar um dente, você já tem um up, assim, incrível pra seu cuidado. E, assim, eu só consegui ter essa liberdade mais agora. Apesar de... Assim, agora não, que já tem 1 ano e 5, né? Mas perto de ir fazer que foi quando eu terminei meu tratamento de diástase, que eu realmente fui, completei, fiz até um procedimento estético pra melhorar. E... Nossa, mas... hoje, assim, eu tô amando a questão de cuidar de mim, de ter esse tempo de me colocar como prioridade. Porque eu não me colocava como prioridade antes. E esse me colocar como prioridade tem mudado muito, assim, o olhar pra mim, sabe? De falar assim, não, eu preciso ir, eu vou olhar. Por exemplo, final de semana, meu pai eu fiz uma operação, né? E aí voltou pro hospital pra fazer um procedimento.
E Igor ficou com os meninos. Eu falei, meu amor, fica aí que eu vou lá malhar. Aí ele falou, tudo bem. Porque ele tinha dormido mais tarde, ele acordou mais tarde. Eu falei, ó, você acordou mais tarde, então agora é hora de eu ir malhar. E aí ele ficou com as crianças e eu fui e falei, ó, vou cuidar de mim. Eu estou realmente me colocando como prioridade, isso está me fazendo muito bem. Eu acho que quando a gente... Claro que eu não sou mãe, mas eu acho que no âmbito geral da vida, não tem como a gente ser excelente no nosso trabalho se a gente não cuida da gente. Cuida do sono, cuida da nossa alimentação, tudo vai melhorar. Foco, concentração, performance mental no trabalho. Não tem como ser uma excelente esposa se você também não olha pra você mesma, sabe? E eu acho que como mãe, eu tenho certeza que você como mãe também tá sendo ainda melhor, porque você tá Tendo esse tempo de qualidade pra esse momento de se olhar, sabe? E você também passou por um momento de uma mudança de guarda-roupa, né? É porque quando o neném nasce, uma das transformações que a gente passa, né? Fora essas questões hormonais de dificuldades, passa de se reencontrar. As roupas não se cabem mais, não é mais a sua cara. Você precisa se entender de novo. Quem é a nova Daniela? O que eu gosto? O que combina comigo? Porque isso aqui não tem nada mais a ver comigo. Você olha assim e você fala, realmente. Eu vejo umas as pessoas passando por essa situação no Instagram. Eu já mudo tanto, sem nem ter filho, eu mudo muito. Inclusive agora eu tô mudando, eu passei por uma mudança recente de estilo, tudo na minha cabeça, né? Eu falo, não, agora eu tô numa vibe mais neutra, eu tô numa vibe mais diferente, devo mudar. Aí eu fico pensando, gente, você vai passar. Eu não sei como vai ser a Bia mãe, porque a gente só descobre vivendo vida. Realmente não sei se eu vou... Eu acho que eu vou ser aquela que ou eu vou amar e vou querer vários, ou eu vou falar, não, tá bom. O primeiro assusta um pouco. Por todas essas dificuldades. Imagina, sua casa não está adaptada a uma criança. Apesar de você ter feito o quarto de bebê, dos sonhos, você está planejando tudo, mas sua casa não está adaptada. Você não está adaptado a ter uma criança dentro de casa. Você não sabe como é ter uma criança dentro de casa. Então, o primeiro assusta tudo, né? O hormônio, até o parto é diferente. O meu segundo parto, apesar de ter sido mais ou menos, o segundo foi muito mais tranquilo. A amamentação foi muito mais tranquila, não tive mais perrengue. Então, assim, o nosso corpo e a gente já tá acostumado. Sua casa já tá adaptada a ter uma criança. Então, o segundo realmente é tudo mais simples, nesse quesito, né? De tudo já está ali preparado para ele. E o primeiro, você tem que adaptar tudo a ele. Sua vida, você, sua cabeça. É uma mudança grande. E daí você imagina, assim, como vai ser quando eles crescerem? Ou você é uma pessoa que não fica pensando sobre isso? Ou você não... Eu sofro já pensando que eles estão crescendo. Passa tão rápido, gente. É um negócio assim que... Num piscar de olhos. Meu filho acabou de nascer, já tá com 3 anos. O outro tava grávida, já tá com 1 ano e meio, andando, correndo. Tá passando muito rápido. Tá muito rápido. Toda vez que eu vejo Lipe, eu falo, gente, como assim? Como assim? Cadê aquele nenenzinho? Eu tava grávida ontem. Eu tô em casa, assim, aí eu tava assim, poxa, esses dias eu tava aqui com, contração, e ele tá aí agora, correndo tudo. Então, assim, o tempo passa rápido, isso me assusta um pouco, né? Porque eu queria congelar eles pequenininhos. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles vão ser do mundo, sabe? E a gente tá preparando eles pra vida, pra encarar a dificuldade. Até fiz um post recente falando sobre o lado difícil, né, de ser mãe de menino, que é você ensinar seu filho a colocar a esposa deles antes de você. Que é a dificuldade que a mãe de menino passa, né? Porque você não... Imagina você, Rafael, colocando a mãe dele como prioridade na vida dele e não a esposa, a mãe dos filhos. Isso não anda, nenhum relacionamento consegue se manter. E eu falo assim, eu preciso entender o meu papel de mãe. E eu preciso ensinar eles. Mas isso é muito importante. Muito. Porque a gente vê que, né? A mãe sempre vai ser mãe. Ficam inseguros e não são bons maridos, não são bons pais, muitas vezes, porque não foram educados também pensando nisso, né? Eu vejo vídeo, assim, é até engraçado. Algumas pessoas, mas você vai me deixar aqui sozinha? Tem um vídeo assim que eu falo, meu Deus do céu. A gente entende o amor de uma mãe que a gente quer ter perto, né? Mas
a gente tem que pensar nos nossos filhos também. Isso prejudica eles em relação a tudo. E a vida deles vai seguir com a família que ele for construir. E assim, eu sei que tá muito precipitado falar sobre isso, mas eu crio eles para o mundo, né? Para ele ter a família deles, para ele ter a família que ele for construir. E eu vou ser sempre aqui, vou estar sempre aqui para eles. É um pouco assustador pensar nisso, assim, me pego meio chorosa, pensando que eles estão crescendo, que daqui a pouco vão entrar outras fases, outros desafios. Aí vem a adolescência, que eu acho que para mim vai ser a fase mais desafiadora de todas. Eu acho que é. A adolescência, isso é falar, porque eu sou uma criança ótima, achando adolescência, já terei meu água. Eu também. E isso de criar os filhos pro mundo, eu acho que é muito importante. Vocês aqui, nós, né? Porque agora eu tô aqui também. A gente tem uma vantagem que é morar em uma capital. Então, não precisa sair daqui para ter um bom ensino, enfim. Mas no interior, minha mãe, imagina, eu fico pensando, gente, imagina minha mãe que eu saí de casa com 17 anos. E ela, super, você vai, porque você tem um objetivo tal. Fui morar sozinha. Mas assim, Isso é sua mãe. eu sou Forte. com 2 filhas. E na verdade, no interior, a maioria dos meus amigos passaram por esse processo, foram estudar fora. Mas é isso, sabe? É criar o filho pro mundo. Claro que hoje minha mãe fica feliz de eu estar morando em Salvador. Ela fica feliz de eu estar feliz. Mas se ela pudesse escolher, eu tava morando lá, perto dela. Mas eu ligo pra minha mãe quase todo dia. Eu conto tudo pra ela. Eu amo ele estar lá. Então é um tempo de qualidade também, sempre que eu tô. Enfim. Mas é isso, eu fui criada. E uma coisa muito importante que você falou assim, eu ligo muito minha mãe e tal. Quando você se torna mãe, você vai entender sua mãe muito mais do que você entende hoje. Engraçado que você para pra pensar assim, fala, meu Deus do céu, como eu entendo meus pais hoje. Como tantas coisas ficavam na minha cabeça, assim, e hoje são tão claras e fico tão grata por tudo. Fico, meu Deus, a minha mãe passou por tudo isso comigo, sabe? Meu pai passou tudo isso comigo. Você entende mais eles, mas os medos, inseguranças, os nãos que ele dava. Meu pai sempre foi muito rigoroso. E ele falava assim, filha, um dia você vai me entender. E eu ficava, que um dia eu não te entender nada. Rebelde, do tele, da adolescência é um terror. E essa fase é a que mais me preocupa. Mas assim, hoje eu entendi todas as inseguranças, os medos, as preocupações, os nãos que ele me dava. Se você pudesse, Dani, pra gente se encaminhando para o fim, dá um recado pras... Eu acho que a maioria, né, das pessoas que me seguem são pessoas que querem gestar, mas ainda não são mães, né? Qual recado você daria, assim, para mim e para todas essas pessoas que querem gestar, mas ainda não estão grávidas ou ainda não são mães, né? Agora, eu acho que é um assunto muito vago pra você, assim, por exemplo, que você não tá vivendo. Mas, quando você for mãe, quando você engravidar e você for mergulhar nesse mundo, foi o que eu falei, o item principal de enxoval é o conhecimento. Se informe muito e tenha profissionais bons perto de você, profissionais que vão estar seguindo sua linha, a linha que você pensa, a forma que você pensa, pra tudo caminhar da forma que você idealiza. Às vezes algumas coisas fogem do nosso controle, mas você tendo um profissional que te assessore ali, tá? A forma que você pensa e deseja, vai tudo fluir melhor. Então, ter profissionais, ter conhecimento, estudar sobre os assuntos que você vai viver, puerpério, amamentação, baby blues, depressão pós-parto. Entenda, pesquise, faça seu marido também entender, ler, ver vida. Você quer um parto natural, uma cesárea, entenda e pesquise cada caminho, cada via, o porquê de cada coisa. Se informe, gente, porque o conhecimento é a maior arma que a gente tem. Até pra gente poder ser induzida, se você, por exemplo, você quer um parto normal, e aí você tá no médico, e ele te induz uma cesárea sem necessidade. Você tem um conhecimento ali, porque isso não é indicação de cesárea, porque muitos médicos hoje indicam uma cesárea sem precisar, né? Então, você tem um conhecimento, se empoderar disso e ter isso como uma arma. Uma outra dica que eu quero dar até, se você tá grávida, faça comida congelada. Gente, isso me salvou tanto. Eu tava falando, eu preciso falar isso e eu tava aqui esquecido, mas comida congelada me salvou tanto. Tanto. Porque, imagina, eu sem ninguém em casa,
ajuda só de minha mãe ainda tem que preparar comida. Imagina. Então, assim, foi ótimo. Eu dava a hora do almoço, pegava ali minha comida congelada, esquentava, comia aquilo ainda não come, não é isso, né? Então, foi, assim, incrível pra mim. Eu não ter que parar pra preparar comida. Assim, você tá de 38 semanas, querida. Pagar e Já vai fazer. Até o dia que ele não nasceu, eu tava fazendo comida. Porque eu não sabia o dia que ele ia nascer, né? Aí, Pra tava congelar. fazendo comida. Ai, meu pizza tava cheio de preparos. E foi o que me salvou. Nossa, me salvou. Até no Dilipe eu fiz. Mas o Dilipe eu já tinha ajuda em casa, né? Já tava outra dinâmica. Mas me salvou também, que eu falava, não vou parar pra pensar em comida agora. Tá tudo pronto na geladeira. Então, assim, foi uma boa dica aí pra você que não deixe de fazer. Você acha que é pouca coisa, mas não é. Imagine você cuidando de uma criança, você sem conseguir escovar seu dente direito, sem conseguir tomar um banho, sem ainda pensar em preparar comida ou pedir. Imagine todo dia alguém preparar pra você. Claro, se você tem alguém ajuda em casa, sim, todos os dias é outra história. Mas ainda assim, que você tenha comida congelada e ajuda, sirva pra você tomar um banho enquanto você... Ou pro fim de semana você ter sua comida pronta. E assim, 8 semanas, exatamente. Até pra você conseguir manter seus hábitos, né? De alimentação, mais ou menos, como você já mantinha. Você falou do conhecimento e é pra gente para tudo na vida. Conhecimento te dá autonomia. Conhecimento te dá liberdade. Então, conhecimento é poder, né? Eu falo muito isso. Conhecimento te dá poder. Não que você não vá acreditar, né, no médico. Mas, gente, cada pessoa segue uma linha, cada pessoa, infelizmente, não existe uma verdade exata sempre. Então, por exemplo, a pessoa olha, um médico olha o exame de sangue e fala que tá bom, outro olha e fala, não tá bom. O que tá acontecendo? São condutas diferentes, acontecem, tem linhas diferentes. Então, quando você entende, estuda e busca alguém que tenha alinhado com o seu, tanto o seu ginecologista, quanto o seu pediatra, enfim, seu obstetra, né? E assim, às vezes a gente tá muito focada em itens de objeto, né? Quando a gente fala assim, vou ter um filho, vou comprar... uma amiga minha agora me mandou. Amiga, uma amiga minha tá grávida, me indica qual kit berço você acha mais bonito. Aí eu falei, você quer realmente ver minha opinião? Porque isso é inútil. Tipo assim, é lindo, eu sei que as mães querem por desejo ter um kit berço, mas se não é indicado, é inútil, você não vai usar. Se não é indicado, você não vai usar. Um kit de tipo assim, no berço você bota umas almofadas, que não pode usar com o bebê, né? Que pode sufocar, ele pode virar, enfim. Não é indicado ter, então não é seguro, a Sociedade de Pediatria não indica. Mas as mães querem ter para poder arrumar o quarto. Eu falo que tá certo, vai arrumar enquanto ela tá grávida, porque depois que o bebê nascer, não vai usar, vai ficar guardado, vai ser um túnel, um trambolho. Repense sobre isso, eu sei que o desejo da mãe é querer ter eu quero comprar tudo, quero ter um monte de utensílios. Acaba não tendo... Eu fui muito assim, não fui minimalista no enxoval de Bernardo, não, mas assim, eu fui bem direta, e ainda assim, muita coisa. De lipo eu não fiz enxoval, né? O que eu já tinha, eu usei. O que eu achei que deu certo, o que eu perdi, ou que, enfim, estragou, eu comprei outro, mas... Eu acho que é na prática mesmo que a gente aprende essas coisas. E eu acho que... Mas a informação tá aí. Eu já sabia que o kit berço. Aí, na época de Bernardo, eu não comprei. Mas eu comprei um rolinho que eu falei... Não, mas aí pelo menos o quarto fica bonitinho. Não era 8 nem 80. Pronto, ou ele serve pra outra finalidade, né? Eu levo pra casa de minha mãe pra proteger a parede, pra não bater a cabeça quando a gente dorme lá. Mas a gente tem que entender também que tem coisas que vendem no mercado que é muito, extremamente consumismo. Uhum. Eu acho que também nessa fase, né, que é um jeito que eu tento levar minha vida e que eu quero continuar levando quando eu tiver gestante, né, enfim. Que é olhar um dia de cada vez, uma fase de cada vez. Então, eu fiz uma pergunta extremamente ampla para você. Como assim você vai dar um conselho único para uma mulher que quer ser mãe? Sendo que, peraí, você tá falando do conselho para quando ela estiver gestante? Para quando ela tiver por velho, né? E tem muita gente que fala assim, dorme enquanto você tá grávida, aproveita pra dormir. Esse já é um palpite também desagradável. Mas assim, é porque as pessoas querendo, não tô lhe dizendo, se prepare pro que está por vir, né? Não é porque o sono não acumula a sono, né? Mas muito, você vai ver. Aí se prepare pra dormir, porque depois... Gente, eu acho o comentário desagradável esse. Não tem nada pra falar, não precisa. Enfim, eu acho que a gente viver um dia de cada vez, uma fase de cada vez,
Então, você tá curtindo os meninos agora? Não tem mesmo que ficar pensando. Claro que você pensa, porque é a educação que você tá dando hoje. Então, você tá tendo uma visão do futuro que você quer pra eles. Mas não que você viva o hoje pensando, ai, mas daqui a pouco eles estão... Não, é viver um dia de cada vez, uma fase de cada vez. Eu vivo tanto isso na minha vida, de uma coisa de cada vez, que é muito difícil eu ficar ansiosa pra qualquer coisa. Então, a Rafa olhou pra mim hoje e falou... Nossa, tô ansioso pra gente ir pra Ourinhos, porque a gente vai passar o Natal e o Ano Novo lá. Eu tô com muita saudade de casa, faz muito tempo que eu não vou. Mas eu nem penso sobre isso, porque se eu abro minha cabeça pra ficar pensando, eu começo a ficar ansiosa. E eu acho que às vezes mãe é isso. Ela começa a ficar ansiosa porque abre espaço pra ficar pensando muitas coisas que não estão sob o seu controle ainda, sabe? Então eu acho Mas geralmente personalidade também. que tentar sempre pensar no hoje, no que você tá vivendo hoje, pra não ficar Atropelando. isso. É um pouco difícil, porque depois que a sua cabeça ela funciona em outra velocidade em relação a, por exemplo, você tá aqui, eu só tô aqui pensando o que é que os meus estão fazendo, se eles comeram, assim, é uma outra você, se eles dormiram, assim, entendeu? O que eu acho é que muitas gestantes ficam, às vezes, ansiosas, sabe? Com tudo. Eu tô de 38 semanas, as pessoas já estão me perguntando se não vai vir, se não vai vir, se não vai vir. E daí a minha mãe diz, um dia de cada vez fica ansiosa e as pessoas acabam sufocando isso, sabe? Trazendo isso essa coisa de questionamento, de muita pergunta. Eu super entendo que não é, muitas vezes, por mal. Mas a pessoa não tá pensando em como a pessoa vai receber isso. Então, ter cuidado também com as coisas que você fala, né? Eu sempre falo assim, eu não gosto de ter muito cuidado pra falar certas coisas em determinadas situações, né? Por exemplo, assim, ficar cheio de dedo. Mas não é ter ficar cheio de dedo, é você ter um pouco de olhar pro outro numa situação. Por exemplo, você tá no final de uma gestação. Você tá ali doida que seu neném nasce. Você tá com já uma barriga pesada, você já não tá conseguindo dormir direito, porque o peso da barriga, você já não tem mais posição, você já tá doida que ver o rostinho dele pra recarregar. Então, assim, você já tava naquela ansiedade de você. Veio um monte de gente perguntando. Isso não me causou muita ansiedade, porque os dois nasceram muito rápido, né? Tipo, foi com 37 semanas que eles nasceram. Os dois. Então, assim, eu não cheguei naquela fase de estar, tipo, na mega ansiedade. Tem gente que chega a 41 semanas. Então, tá ali já doida pra acontecer. Então, certos comentários, a gente tem que realmente olhar pro outro pra não causar nada ruim, né? Nenhuma ansiedade, uma culpa posteriormente de algo. Comentário em relação à via de parto, por exemplo, eu acho desnecessário. Eu acho que tem que, sempre que você for fazer qualquer comentário pra gestante ou pra acabou de parir, né, recém-nascida, com recém-nascida. São várias fases, a alimentação também. Eu acho que se você for fazer algum comentário, pensa, meu Deus, esse mente não fazer. É tipo isso, porque a alimentação mesmo. A alimentação é o que sempre fala assim, eu fiz, não morreu. Sempre. Que é os comentários que mais chatinhos de escutar, mas eu dei pro meu filho, eu não sei o quê. Eu falo assim, gente, hoje a gente tem conhecimento. E hoje tem vários métodos de formas de alimentação para você começar a ofertar alimentação de verdade, né, para criança. Então, tem o método misto, o método participativo BLW, que eu fiz com os meninos, que foi o BLW. E existem muitos pitacos que envolvem alimentação e que são desnecessários mas se você tá com conhecimento ali, tipo, do que você está fazendo. Eu tenho um livro, inclusive, super bacana, de uma nutricionista, que ela fala muito sobre alguns mitos que envolvem, principalmente o BLW, né? Que é uma forma que o neném come sozinho. Independente se é um pedaço grande, se já tá na fase da pinça ali, que ele já vai pegando pedaços menores, ou com colher e garfo, dependendo também já da fase. O BLW é quando o bebê, ele consegue se alimentar. E vários mitos que envolvem essa técnica. Para você desmistificar mesmo esses comentários que vão vir. Mas não vai comer o suficiente. Que o bebê não come o suficiente. Mas ele tá com fome, nossa, o leite é fraco. Muito, que esse leite fraco também é um comentário muito desnecessário que acontece muito. Você vai ficar com fome, só dá leite, o menino dá uma outra coisa, dá uma sopinha. Um mingau.
Eu acho que as pessoas têm que pensar 1000 vezes antes de fazer qualquer tipo de comentário. Então, se você está aqui assistindo isso, aproveita para absorver esse conselho, né? Cuidado. Às vezes a gente não fala por mal, às vezes a gente está falando porque a gente quer dar uma opinião ali, mas não precisa, né? Principalmente se você não for mãe. Eu digo assim, porque quando você é mãe, você passa por determinadas experiências, então você já viveu aquilo ou próximo, tem uma noção do que a outra tá passando. Então a gente tem que realmente pensar nisso. Tem um vídeo de uma influenciadora bem famosa que ela fez uma minissérie incrível sobre maternidade. E um dos vídeos ela fala assim, desculpa as minhas amigas mães, que um dia eu julguei, eu não dei atenção devida, não perguntei como ela tava. E realmente, assim, eu me vi muito sozinha na minha primeira gestação, né? Primeira gestação não, no meu puerpério. Eu me fechei completamente de falar com as pessoas, de ver, de encontrar. Não queria visita, não queria ver ninguém. Então, eu me fechei. Eu não culpo nem ninguém por isso. Foi uma decisão minha. Mas foi muito solitário. É solitária, né, a gestação. Mas eu ficava, tipo, vivendo aquilo ali intensamente. Tanto que no mês aniversário de Bernardo, eu falava, não quero fazer. Tipo assim, eu quero fazer o bolo só pra ter o registro. Mas só eu e Igor. No máximo, meu pai e minha mãe ali, que pra mim não era mais visita. Meu sogro, minha sogra. Acabou. E aí a minha amiga Cadinha, não, mas eu quero, vou fazer doce, vou fazer o que eu falei, gente, não quero nem ver você, sabe, só quer ficar só. Aí foi, aí o Dindo de meu filho é o esposo dela. E aí eu fiz o noivo, né, ainda em breve esposo. E aí o Lordelo ia todas as vezes também, e eu fui melhorando com o tempo. Acho que no terceiro mês dele, eu já tava mais social. Um pouquinho mais, mas já tava mais social. Mas eu acho que demorou um ano, assim, pra meu puerpério mesmo. Porque o puerpério é muito relativo, né? Uhum. Falam que é 40 dias pós-parto, mas eu acho que pode se estender aí até 2 anos. E cada pessoa sente de um jeito, né? E tem a questão... Eu não tive o baby blues, mas muitas mulheres têm baby blues, que eu citei, né? E é bem, assim... Não é sofrido, mas ela se sente muito melancólica. E eu me via muito sozinha, assim. Eu passava o dia, minha mãe ia trabalhar, eu ficava sozinha com o Bernardo, e nessa época eu tava com mastite, aí tendo febre, cansada. E eu ficava até de noite pra eu chegar, né? Às vezes minha mãe vinha de tarde também pra poder me dar uma atenção. Mas quando minha mãe falava assim, filha, eu não vou poder ir, eu chorava. E é ali que eu me considero que eu fui muito tranquila nesse quesito apesar dos pesares, das dificuldades, né? É porque realmente eu costumo olhar pro lado bom das coisas. Eu não me pego assim pro lado... Você se arrepende de alguma coisa? Não, porque o sono, por exemplo, de Bernardo, que eu não tinha um sono de qualidade com ele, porque eu não sabia como conduzir. Principalmente a questão da associação dele no peito. E aí eu comecei a fazer um monte de leitura, curso, um monte de coisa para poder entender melhor sobre sono. E com o Lipe eu fiz completamente diferente, né? Tanto que Lipe não me deu trabalho nenhum. Tanto que Bernardo, com 4 meses, deu um famoso salto de desenvolvimento, que é um salto babado, que todo mundo fala, meu Deus, é o terror. E realmente aconteceu tudo comigo com o Bernardo. O salto do 4 mês, eu ficava, meu Deus, que agora que ele não vai mais dormir nunca mais. Que ele tava indo tão bem, daqui a pouco desandou tudo. Eu falei, agora foi que deu. Então, assim, com o Bernardo, eu me informei muito pra botar em prática com o Lipe. Praticamente isso. Porque eu só consegui ajustar o sono de Bernardo mesmo com o desmame. Porque eu já fazia todo o restante. Mas a associação da sucção dele dificultava ele se manter dormindo. Porque o problema não é só dormir no peito. Não é o problema. Lipe dormia no peito, era ótimo. Se eu tivesse alguma dificuldade, alguma coisa, eu precisava que ele dormisse, eu botava no peito. Porque não é um problema a criança dormir no peito. O problema é a criança só dormir no peito. Ou só voltar a dormir com essa sucção. Que é um vício, né? Fica ali igual a chupeta. Tipo, só dorme se for com chupeta. Eles não tiveram chupeta. Então, eles chupetavam o meu peito. Bernardo, principalmente, ele ficava ali, ó, mamando e dormindo. E aí, pra ele se manter dormindo, ele queria aquele movimento, aquela sucção. Então, ele acordava, aí, ó, peito.
Acordava, peito. Não pensava em outra coisa. Senão ele ficaria chorando eternamente e isso não ia ser. Então eu comecei a desmamar ele durante o dia, a noite foi consequência. Felipe não teve isso, você sabe? Não tem uma coisa que você tenha feito diferente. Fiz. Porque assim, quando ele ia pegar no sono, eu tirava e botava ele em outra posição. E aí eu transferi ele pra cama. Depois de um tempo, transferi ele pra cama. E assim eu comecei a todas as mudanças que eu faço em relação ao sono, eu fazia principalmente à noite, porque ajuda a melatonina, ali o corpo nosso já tá mais programado pra dormir. Então, todos os ajustes que eu precisava fazer, eu fazia à noite. No primeiro momento do sono ali, era pra mim o melhor momento de mudança. Tanto que na época de Bernardo, quando ele tava eu tentando tirar essa associação no peito pra dormir, já tinha começado a tirar do dia, aí a noite era a consequência, o primeiro momento dele dormir eu já não tava mais no peito. Então, porque eu tinha ajuda da melatonina ali, daquele pico de produção, que ele já tava no horário de 7 horas, mais ou menos. Então, eu tinha essa ajuda e ia, consequentemente, ao longo do tempo, ele perdendo essa associação, que foi um processo longo, né, o desmamamento de Bernardo. Eu comecei com 10 meses, mais ou menos, e ele com 1 ano. Desmamou 100%, assim. Lipo foi diferente. Lipo eu tive eu acho que acredito por ter outra criança em casa, outras demandas, eu comecei a estar baixa na minha produção. Por ele não necessitar tanto do peito. Talvez porque ele não dormia no peito como o Bernardo, não ficava naquela sucção tão intensa como ele. Bernardo, às vezes, eu botava ele no peito, e aí, tipo, ele ficava 1 hora dormindo e ele no meu peito, entendeu? Lipe não. Então, acho que a minha produção caiu. Teve um momento que eu não percebi. Inclusive, foi o maior... A parte mais difícil pra mim com Lipe foi essa questão da amamentação, no sentido de... Minha produção caiu, eu não percebi. Ele teve uma queda de peso. E aí, eu tive que entrar com fórmula. Foi num período que eu fiz uma consulta com outro pediatra também, que me ajudou nesse quesito. Aí depois eu comecei a ficar em contato com as duas, e as duas foram me orientando, eu consegui voltar para a minha amamentação exclusiva. Fiquei com a amamentação até que ele desmamou agora, tem, sei lá, 1 mês. Eu já não estava com leite, que supria a necessidade dele, até porque quando ele teve essa baixa da produção, ele já estava começando a comer. Então eu comecei a dar fórmula, tipo, 80 ml, 100 ml, só para ele não só pra minha consciência e meu coração ficar mais em paz. É isso. Desafios da amamentação. E hoje o Lipe come também super bem. Ele é. Nem precisaria. Dani, gostei muito. Muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui. Eu aprendo muito com você, tanto na nossa vida pessoal, quanto no Instagram, com várias dicas que você dá. Eu acho que eu já busco conhecimento antes de passar por isso. Com certeza, quando eu gestar, eu vou buscar ainda mais. Aliás, antes, né, na fase da tentante, eu acho que já é importante a gente ir buscando informações, enfim. Já procurando médico. Que alguém que você se identifique, enfim. Então, acho que é sempre importante a gente disseminar conhecimento, mesmo que cada pessoa tenha uma realidade, enfim, mas a importância, inclusive, de falar sobre estude, aprenda, né? Vá buscar esse conhecimento. Foi um prazer te ter aqui, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Se fez sentido para você, compartilha com uma outra amiga sua que está passando por isso, ou que pretende gestar, ou que já passou, enfim, isso sempre é um papo que sempre tem a agregar. Principalmente para nós mulheres que somos mães ou temos o desejo de ser mães. Então compartilha, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se quiser contar uma experiência sua também, eu olho todos os comentários e vou adorar ter essa troca com vocês. E muito obrigada, Dani. Quem quiser acompanhar a Dani também, eu vou deixar o Instagram dela, que ela dá várias dicas, aqui embaixo na descrição desse vídeo. Obrigada, Bia. Eu amei o convite, assim, meu primeiro podcast, eu me senti, assim, muito lisonjeada, porque você é uma pessoa que me inspira muito e tem me ajudado muito nessa nova fase da vida, de começar uma vida mais saudável, mais fitness, porque você é uma inspiração pra mim, então eu agradeço de coração, obrigada demais pelo convite, obrigada por você que está assistindo, e é isso, qualquer coisa, só falar. Tchau, gente.